Sejam muito bem-vindos à nossa aula inaugural da Escola de Negócios. É bom ver aí alguns rostos que a gente não via, quiçá há um ano, alguns mais. Uhum. Pastor Renato aqui, faz tempo, hein, pastor? Que a gente não está junto, É mas verdade. oração sempre batendo forte aí, É, sabendo que vocês estão continuando nesse trabalho de implantação do reino. Própria Rita também. Rita, quanto tempo que a gente não se vê? Glória a Deus, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão vendo aí o link compartilhado? Tô sim, Daniel, perfeito. tá visível. Tá bem, tô. Maravilha. Sejam muito bem-vindos. Então, gente, hoje a gente vai estar falando sobre o que que a gente a gente vai dar um bom panorama do que é a escola de negócios para você que se interessa, você que gostaria de crescer mais no Senhor, entender novas revelações, entender uma visão mais espiritual, muitas das vezes sobre o seu negócio, sobre trabalho, sobre a nossa função como embaixadores do reino nessa cidade, chegando para dar uma chacoalhada. Nosso Senhor, ele nos chamou não para ficar dentro das quatro paredes da igreja, para ser uma grande bênção no nossos trabalhos, na nossa família, na nossa igreja, como cidadãos terrenos. Então, é, é com muito prazer que a gente recebe todos vocês aqui. Tá? Mas vamos começar orando, né? Clamando ao Senhor, Com agradecendo a certeza. Ele por mais uma oportunidade, né, de estarmos aqui, revermos rostos antigos e pessoas que, né, gostariam de continuar crescendo nesse processo de transformação. Pai querido e amado, nós te agradecemos, Senhor, pela Amém. oportunidade que você nos dá, Senhor Jesus, de desfrutar, Senhor Jesus, desse chamado, Pai, que não é para poucos, ó Senhor Jesus, é para todos nós, ó Pai, vivemos o teu reino 24 horas por dia, Senhor Jesus, como verdadeiros adoradores, ó Senhor, se manifestando, Senhor, dentro dos nossos empregos, dos nossos empresas, dos nossos trabalhos, ó Senhor Jesus, como Amém. seres espirituais, e governantes, Senhor Jesus, como reis, ó Senhor, aqui nessa terra, Pai. Abençoa esse tempo, Senhor Jesus, que nesse tempo, Senhor Jesus, seja utilizado, Pai, de uma forma extremamente eficiente, Pai, que as pessoas, Pai, possam receber de Ti, Senhor Deus, o que elas o que pode transformar a vida delas, ó Pai, nesses próximos 6 meses, Deus. Em nome de Jesus, que seja um tempo incrível, Senhor Jesus. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Queridos, iniciaremos aqui a aula inaugural da Escola de Negócios, dando um pontapé no ano de 2026. Todos tiveram umas boas férias e agora vamos trabalhar em nome do Senhor, junto ao nosso ministério. Escola de Negócios é um ministério incrível que, junto com a Go Strategic, a gente, há mais de 10 anos, ah, está trazendo revelações, transformação, está formando homens e mulheres para serem o que o Senhor nos chamou para ser, né? E o Sérgio vai falar bastante sobre isso. Meu nome é Daniel Vilarinho e eu queria passar um vídeo para vocês, compartilhar um vídeo para vocês sobre a escola de negócios e aí a partir daí a gente vai dar continuidade. Então, abre o seu áudio, e o Cadu vai compartilhar um vídeo conosco. Vou compartilhar então, tá? Só achar aqui. Estão vendo minha tela? Perfeito. Vou colocar então. Prejuízos, falências, despreparo. Essa tem sido a realidade em muitas empresas brasileiras. Existe como mudar essa realidade? Uma lição de Deus apresentada em 1987
revelou os motivos desses números alarmantes. A visão foi revelada a Sérgio Coutinho, engenheiro com especialização em otimização de processos, morador da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, casado e pai de 2 filhos, com um desejo no coração de ver empresas prósperas. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Deus mostrou Sérgio como pai numa plantação aos 6 anos de idade. Eu observava que o grão de milho, ao brotar, ele deixava de ser um grão. E aquele grão que permanecia amarelinho, passava uns dias, um animal o consumia. Na segunda visão, na porta de uma fábrica no Japão, eu vi o encontro de um diretor e um operador de máquina. O diretor pergunta para o operador como vai sua família, seus filhos. O operador responde que vão bem. E a seguir, o operador pergunta se ele pode ajudá-lo no problema que ele estava tendo de produção. E ambos saem caminhando. Numa terceira visão, eu vi numa empresa similar a que eu trabalhava, uma multinacional, 2 gerentes em seus escritórios. Um fazendo uma cotação de um material de construção de uma casa de campo que ele estava construindo para ele, e o segundo preenchendo uma quantidade muito grande de papéis de loteria, porque seu sonho era ganhar na loteria e nunca mais aparecer naquela empresa. Então eu vi uma pergunta: como pode essa segunda empresa competir com a primeira? Na quarta visão, eu vi um casal no centro da sala discutindo asperamente e um casal de filhos num canto, assustados, assistindo. Então eu vi outra pergunta: como pode essa família prosperar? Quando voltei a mim, eu estava com a Bíblia aberta e eu disse: eu entendi a vida. Eu entendi que, assim como o grão de trigo era necessário morrer para produzir muitos grãos, ao homem é necessário matar o seu ego para se tornar produtivo. Assim, o trabalho deve ser focado no serviço, em servir. De lá para cá, Sérgio atuou como executivo e consultor de 26 empresas. Na trajetória, essas visões se confirmaram dentro das empresas repetidas vezes. Até que em 2004 ele recebeu o que mudaria de vez a história de muitas empresas. Ele leu um livro Fazendo Negócios, A Madeira de Deus, do escritor e economista Dennis Peacock, e descobriu que Dennis tinha uma organização, a Go Strategic, com sede na Califórnia, nos Estados Unidos, vários livros publicados e cursos na Europa, Ásia, África do Sul e Estados Unidos. Foi quando teve a direção de Deus de organizar um curso com os mesmos princípios. Surgiu, então, a parceria com Dennis e a Escola de Negócios. A primeira aula foi em 2014. E, nesse período, diversas famílias e empresas mudaram a trajetória de seus negócios. Hoje, a Escola de Negócios tem o objetivo de capacitar líderes para governarem através de princípios e valores do Reino de Deus. Bom, muitas coisas especiais aconteceram durante o processo de formação, mas o principal foi o alinhamento familiar, o que permitiu que a nossa empresa se tornasse uma empresa ainda mais familiar. Nós podemos trazer até mesmo o nosso filho para trabalhar conosco, que tem sido muito especial para nós, porque a gente pode aplicar os princípios e valores da palavra de Deus nos nossos negócios. Eu estou fazendo o 2º ano agora, e no primeiro ano, a visão que nós temos é totalmente transformada, porque nós mudamos o nosso paradigma para uma cosmovisão bíblica. E, meus amigos, é fantástico como nós realmente mudamos da água para o vinho, literalmente. Nós conseguimos enxergar, através da renovação da nossa mente, como está em Romanos 12, 2, a necessidade de aplicar os princípios do Senhor nos nossos negócios. Sou aluno da Escola de Negócios, sou empreendedor há mais de 26 anos. Esse curso tem sido uma bênção na minha vida. Tem me facilitado a confrontar minhas ideias, tem me quebrado muitos paradigmas. Participar da Escola de Negócios, nesse momento, ela foi muito importante porque me ajudou a fazer um alinhamento dos valores cristãos na gestão das empresas. Eu tenho hoje, uma delas junto com a minha esposa, nós aplicamos certas estratégias de mercado que foram alinhadas com aquilo que a gente aprendeu na Escola de Negócios.
acredito que o coração de uma empresa é a gestão de pessoas. E esse curso facilita e muito a vida dos meus colaboradores. Ou seja, como a nossa gestão dos negócios melhora significativamente com a aplicação dos princípios de Deus. Isso faz toda a diferença, não apenas no trato dos negócios em si, mas para com os nossos clientes de uma forma geral. Uma produtividade melhor e principalmente, né, nós sentimos que o negócio realmente ele ganhou um corpo diferente. A escola de negócio proporcionou para a gente a percepção de que fazer negócios da maneira de Deus é trazer para o nosso trabalho, para o nosso ministério. E eu te exorto a participar. Obrigado, Cadu. Nada, estou liberando aqui. Obrigado, irmãos. Esse é o nosso vídeo da Escola de Negócios, um dos vídeos, né, que a gente gosta de passar para dar uma rápida passagem sobre, né, vocês terem um primeiro contato, mas muito melhor do que o vídeo, né, a gente poder explicar pessoalmente. E eu agora deixo a palavra com o Sérgio Coutinho, presidente da Escola de Negócios aqui no Brasil. Ele vai estar um pouco compartilhando conosco um pouco mais sobre a história da nossa escola, um pouco mais sobre o que é a Escola de Negócios. Sérgio, bola está contigo. Obrigado, Daniel. Uma boa noite a todos. Daniel, já estou como co-anfitrião? Sim, com certeza. Ok. Então eu quero pedir sua paciência a vocês um minutinho, que eu vou compartilhar, colocar meu slide aqui para começarmos a conversar. Então, como fui apresentado no vídeo, fui apresentado pelo Daniel, meu nome é Sérgio Coutinho, sou formado, tenho formação em engenharia, 70 anos de idade, casado com Marilene, que foi um presente de Deus. Durante as aulas, um dia eu dou o testemunho de como eu a conheci, como Deus me mostrou. Nós tivemos 2 filhos, Pedro e Carolina, também engenheiros. Eu atuei no mercado de trabalho por 35 anos, né, ocupando cargos executivos, sendo em 2 multinacionais. E dei consultoria de reestruturação de empresas para 26 pequenas e médias empresas. Atualmente, eu me dedico tempo integral na função de diretor dos Ministérios Verbo no Brasil e presidente da Escola de Negócios, né? Eu conheci Jesus em 1987. Foi um período em que eu estava estudando, tentando entender o sucesso japonês, né? Que em 1954 nem sequer um radinho de pilha conseguiam comercializar devido à baixa qualidade. E 1970, perdão, já era uma referência em aparelhos eletrônicos, desbancando óticos, desbancando Alemanha, Estados Unidos, em suma. Isso me chamou a atenção e eu comecei a estudar o sucesso das técnicas de gestão japonesa. E, paralelo a isso, eu tinha aceito Jesus e comecei a ler o Evangelho de João. Eu ainda não tinha uma igreja, mas quando chegou no capítulo 12, versículo 24, eu, assim, espontaneamente, né, como o vídeo mostrou, eu falei, eu não entendo. E aí eu tive as 4 visões relatadas no vídeo. Quem não assistiu, depois a gente pode mandar o vídeo para vocês. Então, nos anos 2000, com a experiência adquirida, seja como executivo, seja na consultoria, e mais a visão que o Senhor me deu em João 12, 24, né, falando que é necessário ao homem matar o seu ego, né, se referindo ao grão de trigo, ficou evidente para mim a necessidade de preparar um curso sobre como administrar a maneira de Jesus, né? Em 2007, eu conheci Dennis Peacock e sua organização, a Go Strategic. A Go Strategic é uma instituição sem fins lucrativos. Ela fica estabelecida em Santa Rosa, na Califórnia, e ela capacita líderes para servirem, liderarem de modo eficaz através do uso de princípios e valores do reino, né? E deles também ele foi e é consultor de alguns presidentes de nações, né?
Então, após ler alguns livros, entre eles da Gol Estatístico, Fazendo o Negócio à Maneira de Deus e o Vencendo a Batalha pela Mente dos Homens, eu observei também que existia um curso, um dos cursos oferecidos, se chamado BLS, Business Leadership School, que tratava com maior abrangência da necessidade que eu tinha identificado no mercado. Ou seja, como administrar a maneira de Jesus para gerar sinergia, gerar unidade, menos divisão, menos isolamento, né? Talvez Denis chamaria esse curso Fazendo Negócio à Maneira de Deus, como ele o fez e deu o nome ao seu livro. Mas a minha intenção era escrever um curso Como Administrar a Maneira de Jesus, porque Jesus, ele claramente falou que aqueles que quisessem governar, né, deveriam governar do seu estilo, que era um estilo de serviço, de servir, né? Quem quiser ser o maior, sirva mais. Então eu decidi trazer o curso para o Brasil. Utilizamos hoje 100% do conteúdo da Gol Estatística. Nós acrescentamos algumas aulas expositivas tratando dos principais tópicos, né, pontos mais relevantes, com exemplos e experiência dos professores sendo adicionadas. A diferença principal está no preço. Nós cobramos menos de 15% do preço cobrado pela Gol Estatística nos Estados Unidos, na Europa e outras nações. Por quê? Porque nossos professores todos são voluntários, né? Então, para quem é a escola de negócios? A escola de negócios, como o Daniel falou, é para todo aquele que deseja viver na prática Romano 12:2, ou seja, que diz: não sede conformados com as ideias desse mundo, né? Mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Todo aquele inclui salvos e não salvos. Um exemplo é o Japão, né? Não é uma nação cristã, mas tem como diferencial na competitividade, na qualidade, suas técnicas de gestão, que são todas baseadas em princípios levados pós-guerra, nos anos 55, por aí, pelo consultor americano cristão Edward Deming, que é o autor do PDCA, Plan, Do, Check and Action, e de ferramentas estatísticas para controle e otimização de processos. A prática de princípios e valores do reino de Deus assegura o sucesso na gestão independente da fé. Só não garantem a vida eterna, que só é possível fazendo Jesus o Senhor de nossas vidas. Não? Então, por que cursar a escola de negócios? Primeiro, para entender como os aspectos da cultura, onde a economia está no centro deles, estão relacionados ao Rei Jesus. Segundo, os cristãos têm uma missão no mercado. Eles devem reconquistar o mercado para o reino de Deus, com os propósitos de evangelismo, aplicação da ética cristã e a criação de trabalho e capital. Isso só será possível através de cristãos, líderes cristãos, capacitados e transformados. Essa escola é sobre a transformação de pessoas e corporações, né? A escola capacita cristãos a cumprirem a jornada na terra. Jesus, ele disse em João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é uma jornada com Jesus. Na escola nós aprendemos a cumprir a jornada com Jesus, no tempo de Jesus, fazendo a maneira de Deus, que é a maneira de Jesus, resultando no sucesso na vida pessoal, na família, no trabalho, nos negócios, no ministério da igreja ou onde o Senhor nos colocar. Na escola, nós não nos limitamos a informar, né, os princípios que levam ao sucesso. A ideia, né, o desafio da escola de negócios é ajudar na jornada de transformação de mentes. Nossos corações são transformados quando aceitamos a Jesus, mas se nossas mentes não forem transformadas com os princípios e valores, nós
não conseguimos criar soluções baseadas nesses princípios. Então, e essa transformação tem o propósito para servirmos com um coração alinhado com o coração de Deus, voltado para Deus, com um desejo sempre de glorificar a Deus em tudo que nós fazemos. Transformar qualquer organização se refere a transformar as pessoas, começando com a liderança. O curso tratará 39 princípios de transformação, explorando várias áreas de aplicação. Então, o plano de Deus é a transformação de vidas cujo processo é, primeiro, alinhar os interesses do coração com Jesus, ou seja, alinhar o nosso coração com o coração de Deus, com os planos de Deus. Segundo, renovação da nossa mente, para que possamos administrar pessoas, recursos, à maneira de Deus. E depois nos unirmos para influenciar no mercado, na nação e transformar o caos que as nações estão vivendo, né? O propósito é que os alunos sejam transformados e não apenas adquiram a informação, o conhecimento. Transformados para quê? Para sermos instrumento da justiça de Deus na transformação de outras vidas, fazermos discípulos no mercado de trabalho. Então, transformado para vivermos como a eclésia da época de Jesus. Jesus não iria usar uma palavra que nós, aqui no português traduzido por igreja, para o significado que as pessoas dão hoje, que é um local onde a igreja se reúne. A eclésia é uma palavra grega que, na época de Jesus, significava a assembleia de cidadãos gregos que governavam com o rei de uma cidade grega. Então, Jesus disse em Mateus 16, 18, que ele edificaria a sua eclésia, a sua igreja, né? E ele não estava falando de construir uma igreja de pedra e cimento. Nós somos o corpo de Cristo, nós somos a eclésia de Jesus. Ou seja, igreja é eclésia, que significa nós somos os eleitos e chamados para governar com Cristo de hoje à eternidade. Essa afirmação está em plena conformidade com Apocalipse 1:6, onde Deus diz que nos fez reis e sacerdote. Para a função de sacerdote, desde Lutero, algumas igrejas têm discipulado os santos a exercer esse ministério na oração, na intercessão, enfim, não é uma grande novidade o desenvolvimento do ministério de sacerdotes. Todos os santos são sacerdotes. Mas, para a função de rei, onde todos os santos também foram feitos reis, onde os filhos de Deus têm a responsabilidade, como reis, de governar a criação de Deus, da maneira de Deus. Nós não temos sido discipulados nisso. E a religião, para complicar, o Steve vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, ainda introduziu ideias gregas, como o dualismo, não bíblicas, que deixa os cristãos confusos quanto à validade do seu ministério no mercado. Confusos e alguns, eu diria, até deprimidos, como a Manu se encontrava na época. A Manu deu testemunho há pouco, e ela se encontrava antes com um grande dilema, se ela deveria exercer seu ministério na igreja como pastora, como uma mulher de Deus, no louvor, adoração, ou se ela manteria o seu foco no mercado. Que ela tinha uma pequena empresa, né? E hoje se transformou numa grande organização, em toda a família envolvida, etc. Então, as nações estão vivendo o caos pelas escolhas políticas e econômicas em pleno desacordo com a palavra, com os princípios e valores do reino de Deus, né? A Bíblia,
em Gênesis 2.1, Deuteronômio 10.14, Salmo 115.16, Atos 4.24, afirma que os céus são os céus do Senhor. A terra e tudo que nela há também. Porém, a deu aos filhos dos homens para cuidar. A escola é o instrumento de discipulado da igreja, do corpo de Cristo, visando capacitar os filhos de Deus a cuidarem, a governarem a terra à maneira de Deus. O diagrama a seguir, ele mostra o processo de capacitação dos filhos de Deus. Conforme Salmos 89:4, dos céus, do trono de Deus, emana princípios e valores que resultam em justiça e retidão. E através de Cristo, que é o cabeça da igreja, a igreja, então, nós entendemos que deve e tem a capacidade, ela capacita e envia os santos para expandir a cultura do reino de Deus fora das quatro paredes, né? Não podemos ter uma igreja limitada a encontros dominicais ou reuniões à noite durante a semana. Nós precisamos ter os filhos de Deus sendo capacitados, né, pela igreja de Cristo, pelos apóstolos, pelos mestres, né, para exercerem o seu ministério, começando com o autogoverno da sua vida, com o governo da sua família, o governo dos negócios, e se tiver uma oportunidade no governo civil, seja legislando leis ou programas econômicos, né, mas que para terem sucesso precisam estar alinhados com a palavra de Deus. Só a igreja tem conhecimento e é capaz de ensinar princípios bíblicos aplicáveis à vida pessoal, à família, aos negócios, ao governo civil e a tudo mais. Então, resumindo, a igreja deve capacitar os filhos à aplicação prática e natural dos dons espirituais e princípios bíblicos do reino no cogoverno do corpo, da família, do negócio, da igreja, de cidades, coisas reais, coisas reais. Um rei governa coisas reais. Fazendo isto, nós trazemos a cultura do reino para a terra. Cristãos, para serem sal e luz no mundo, precisam conhecer e praticar a palavra de Deus fora das quatro paredes da igreja, testemunhando o sucesso na vida pessoal, familiar e nos negócios. Para a transformação da nossa nação, nós precisamos de cristãos capacitados, líderes capacitados, atuando em todas as esferas do mercado de trabalho, na política, na comunicação, nas artes, como agentes de transformação, surpreendendo a todos com soluções de problemas crônicos, atraindo a atenção de homens e mulheres de negócios ou de outras áreas para Cristo. Ser sal e luz não está limitado à santidade, mas ser um solucionador de problemas no mundo. Enfim, todos cidadãos do reino são igualmente filhos de Deus. Têm autoridade e poder, mas com destinos diferentes na terra. Devemos honrar o bom servo, influenciando no seu destino dentro e fora das quatro paredes da igreja, dentro e fora das reuniões da igreja. Finalmente, para quem é a escola de negócios? Para quem a escola de negócios é para gerentes, é para diretores de empresas, influenciadores, pastores que vão estar discipulando seus santos, missionários que vão estar levando a cultura do reino para outras nações, políticos que vão estar elaborando programas que vão ter assertividade, que vão ter sucesso por estarem alinhados, juristas que vão estar construindo leis alinhados com os princípios e valores do reino, profissionais de todas as esferas da sociedade. A escola também se aplica a jovens adultos que estão entrando no mercado de trabalho
e a pais que vão estar discipulando seus filhos ou governando a família ou mesmo a sua profissão ou negócio. Então, eu quero agora encerrar. Nós temos outros irmãos que vão compartilhar hoje e eu passo para você, Daniel. Seja dê continuidade. Valeu, Sérgio, valeu. Uma benção, irmãos. É uma grande bênção que nos espera nesse próximo ano aqui, ou melhor, nesse ano já de 2026. É, Você que chegou até aqui, não veio aqui em vão, não deixe de fazer parte da Escola de Negócios, ano de 2026, a primeira turma. Temos aqui pessoas que já fizeram o primeiro ano e agora estão indo para o segundo, mas essa aula especificamente é para você que nunca participou da Escola de Negócios e que gostaria de entender um pouco mais. Complementando um pouco mais das informações que o Sérgio passou, eu gostaria de dar a palavra agora para o Steve. O Steve é o outro irmão, outro diretor da Escola de Negócios, que tem ministrado presencialmente no Ceará, e tem feito muitos discípulos por todo o Brasil. Então, Steve, nós queremos te ouvir um pouquinho, querido. Amém. Boa noite a vocês. Boa noite. É um prazer estar com vocês hoje e faz parte desta Boa noite. Escola de Negócios no Brasil. Boa noite a todos. Como o Daniel falou, eu moro aqui em Ceará, em Fortaleza, mas eu sou norte-americano. Sou engenheiro também, como o Sérgio, e formado em engenharia mecânica. Eu gosto de distinguir que eu sou engenheiro porque Deus me fez engenheiro e eu estudei engenharia também, né? Adquiri algumas ferramentas de engenharia. Então, eu vivo como engenheiro. Eu penso como engenheiro, faço as coisas como engenheiro, porque isso é quem eu sou. É diferente quando engenheiros começam de ensinar a palavra de Deus, lidar com coisas nesse sentido, se torna uma coisa um pouco diferente de muitos outros e bem legal. Aqui é minha família, quero apresentar, minha esposa e eu, nós somos do estado do Alabama, da mesma cidade. Nós viemos aqui para o Brasil em 2003, temos 23 anos aqui, então, e temos 6 filhos e 5 netos. Estamos espalhados entre Brasil, México e Estados Unidos atualmente. Então, somos nós. E é um prazer fazer parte desta Escola de Negócios com Sérgio, Daniel e os demais outros participando conosco, nos ajudando, apoiando por vários anos. Eu sou também da Jocum, Jovens com uma Missão. Isso é onde eu foco no meu trabalho. E para todo este tempo de 23 anos, eu tenho trabalhado neste ensino sobre economia, finanças, negócios, governo, nestas áreas da vida, na questão de ensinos bíblicos neste respeito. Então, eu gostaria de apresentar 2 coisas para vocês hoje à noite. Quero dar uma breve introdução deste primeiro ano, os tópicos em que a gente vai tratar, e falar um pouco sobre uma coisa chamada cosmovisão. Então, vamos lá. Se eu posso controlar as coisas aqui. Só um momento. Ok, então nós vamos começar a Escola de Negócios este primeiro ano com um estudo do livro Fazendo Negócios à Maneira de Deus, que o Sérgio mencionou. São 12 capítulos neste livro, e nós vamos dividir estes 12 capítulos numa lição, cada capítulo, para esta primeira parte da Escola de Negócios. É chamado o primeiro módulo. Então, são 12 lições no primeiro módulo baseado neste livro. Vamos ver alguns títulos. A primeira sessão dos primeiros 5 capítulos é chamado O Papel do Cristão no Mercado. E os títulos dos capítulos, temas destas lições que nós vamos tratar.
durante esses primeiros 12 lições é Deus é o criador da propriedade privada. A maturidade é gerada no exercício da mordomia. Terceiro, toda prosperidade duradoura vem por meio da unidade familiar e é transmitida geracionalmente. O trabalho é um chamado santo e eterno. E, por final, capítulo 5, Deus paga pelo que ele encomenda. E nós mudamos para a segunda seção do livro, o papel do cristão na construção de uma sociedade próspera e justa. Capítulo 6, a possibilidade de fracasso é essencial para amadurecimento. Número 7, ideias e ações têm consequências econômicas. 8, as pessoas não são iguais e a redistribuição econômica não pode mudar este fato. Número 9, um governo bíblico funcional é essencial para a produtividade. E tem mais 2 capítulos. Um chamado aos verdadeiros radicais. Então, estes são os primeiros 12 lições baseadas no livro. E, na segunda parte, nós vamos entrar numa área chamada o segundo módulo, sobre a cosmovisão para o mercado. Temos títulos nesta segunda parte como Glorificando a Deus na guerra entre as duas sementes, Construindo na lei divina, Vivendo e trabalhando estrategicamente, O poder da fé obediente, Jurisdição, autoridade e propriedade, Entendendo a natureza de um time vencedor, Empréstimos, transferência e retirados de Deus, e, por final, a economia de obediência e limites e a beleza da justiça. Então, são tópicos bem interessantes, bem legais. Se vocês vão gostar de cada um deles, vai ser um tempo de muito aprendizado. Então, eu gostaria de falar sobre a segunda coisa, sobre cosmovisão. Então, o Sérgio falou bastante sobre transformação. Todos nós conhecemos Romanos 12, que o Sérgio já apresentou. E realmente, nós trabalhamos na escola com uma transformação de nossas mentes. Mas 2 coisas interessantes que eu quero destacar nesses versículos também. Primeira parte é que nosso papel para experimentar a transformação é nos oferecer como sacrifício vivo. E isso é uma coisa bem interessante que para ser um sacrifício vivo, isso significa que nós temos que permanecer no altar quando vem o fogo de Deus. A gente tem o costume, muitas vezes, em nossos cultos, a fazer essa solicitação de Deus sem pensar realmente o que nós estamos fazendo. Nós pedimos, Deus, manda o seu fogo. Mas quando o fogo vem, a gente reclama, a gente peça para Deus tirar o fogo. Está quente, é difícil, Mas Deus realmente quer nos transformar. No processo pode ser, às vezes, não muito confortável. Pode ser uma coisa que realmente pode ser até doloroso para nós. É um processo em que a gente tem que aguentar, permanecer no altar quando é possível para nós sair do altar. Mas por que Deus quer que nós façamos isso? Por que essa transformação, na verdade? Porque Ele realmente quer que nós podemos, como essa ótima parte aqui, nós podemos ser capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, todos nós concordamos e imagino que a vontade de Deus é realmente boa, agradável e perfeita. Só que muitas vezes a gente tem dificuldade de confiar em Deus, realmente obedecer a Ele. E não deve ser assim. Então, nesta escola, nós queremos ajudar cada um para chegar neste estado, deste
posição, nessa mentalidade, nessa situação de coração, que realmente nós alinhamos mais com a vontade de Deus, que nós podemos realmente dizer que é boa, perfeita e agradável, e demonstrar isso através de nossas vidas e não seja uma coisa que nós, pelo menos, falamos, mas é uma coisa que nós cremos de verdade, nós temos provas, nós temos experimentado isso da forma em que obedecer a Deus se torna uma coisa muito mais fácil para nós, ok? Então, eu quero falar sobre dualismo, a coisa chamada aqui cosmovisão e dualismo. O que é uma cosmovisão? Eu vou explicar rapidinho aqui e te dar alguma base em que nós queremos deixar claro para vocês nosso objetivo nesta escola. Nós estamos trabalhando nesse processo de transformação, alinhando com uma cosmovisão bíblica. Então, o que é uma cosmovisão? Todo mundo tem algum tipo de cosmovisão. E isso determina como nós agimos e trazemos. Isso traz as consequências para nosso bem-estar, ok? Sua cosmovisão interpreta, explica e define o mundo. Ela estabelece uma visão de não somente daquilo que é, mas também daquilo que deve ser. São lentes que você usa para ver o mundo e filtrar as informações que você recebe. Eu estou sem meus óculos agora, deixei em outro lugar. Mas quando nós olhamos e vemos as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, acontecendo o mundo inteiro, as coisas globais, as coisas da nossa comunidade, nossos países, nossas situações, nós interpretamos tudo o que acontece, tudo que nós entendemos de história, do presente, do que a gente tem sobre projeções do futuro, e por que as coisas acontecem é interpretado a partir de nossa cosmovisão. Então, existe basicamente 3 tipos de cosmovisão. Eu vou explicar esses 3 agora, porque é importante para que a gente entenda as diferenças dessas 3 cosmovisões e para entender também dualismo. Então, a primeira cosmovisão que eu quero apresentar para vocês, a gente chama de animismo. Com animismo, a realidade é totalmente espiritual. O mundo físico é uma ilusão. Na verdade, é ativado por espíritos. Exemplos disso são hinduísmo, budismo, religiões populares, islamismo popular. Então, talvez você sabe ou não sabe, mas a cosmovisão básica que veio para o Brasil e que é uma parte forte de nossa história, que influencia nossa cultura hoje, faz parte de nossa realidade como cosmovisão muito comum aqui no Brasil. Esta cosmovisão de animismo que veio, na verdade, a parte de islamismo. Não sei se vocês sabem ou não, mas a colonização do Brasil aconteceu na época em que o espanhol e Portugal tinha bem acabado de experimentar 700 anos de dominação para os muçulmanos, ok? E estas crenças e ideias, a teologia de islamismo sincronizou com a Igreja Católica. Então, muitas crenças que estão nas raízes do Brasil são de islamismo e são super ligados desta cosmovisão de animismo, ok? Tudo é apenas espiritual. Isso é como se eu saio daqui e passo abaixo de um árvore de coco, um coco cai e quase me bate, e eu posso interpretar isso como algo espiritual. Eita, será que Deus está com raiva comigo? Ou será que um demônio está querendo me matar? Então, a razão que este coco caiu com esta cosmovisão, que alguma coisa espiritual causou isso. Ok? Não é nada físico, não tem nada a ver com a lei de gravidade,
que aquele coco está no ponto de cair, ele cair, não importa o que, mas como esta cosmovisão de animismo, não, a razão é porque é um espírito atrás causando isso acontecer. Então, vamos olhar para o oposto disso, é chamado humanismo ou secularismo. Secularismo tem a ver com os tempos, o que está de moda, o que é mundial, o que é do mundo hoje em dia, neste tempo nosso. Então, esta cosmovisão de humanismo é completamente oposto de animismo, e que a realidade é somente física e nega a existência de uma realidade que seja espiritual e transcendente. As pessoas são apenas animais mais desenvolvidos. Então, com esta cosmovisão, tudo que acontece tem uma explicação física, ok? Se você está com problemas emocionais, se você está com problemas mentais, se você está com qualquer dificuldade, qualquer situação, a explicação é de químicas e nós não temos uma diferença de valores, ok? Uma pessoa é igual em valor de uma tomate podre, porque todos nós somos da mesma realidade. Não existe um Deus, não existe uma figura transcendente em que nós temos que prestar contas, mas tudo é apenas fisical, não existe nada espiritual e tudo tem sua explicação nas coisas físicas. Então, se você tem problema mental, tem problema emocional, tem que ser tratado com medicina física e não tem outra explicação, não tem outro tratamento. Então, vamos olhar para uma terceira cosmovisão de teísmo bíblica. Com esta cosmovisão, ele reconhece que nossa realidade é espiritual e físico também. Deus é, e ele estabeleceu a realidade de forma conhecível e pessoal. A realidade é tanto física quanto espiritual. Interessante. Então, este é onde eu acho que muitos cristãos vivem hoje sem talvez perceber que eles têm uma vida. Olhando para esta ilustração aqui, você veja o mundo espiritual paralelo ao mundo físico. Então, muitos cristãos hoje em dia têm esta prática que nós dividimos, nós percebemos que existe uma realidade física e uma realidade espiritual, mas o cristão, em geral, ele acha que o espiritual é mais importante, é superior, o físico não é tão importante para Deus, mas por causa da maldição, do pecado de Adão, a gente é forçado de lidar com certas coisas físicas. A gente tem que trabalhar para comer, pagar as contas, mas a gente quer fazer as coisas mais para Deus. Então, a gente vive com essa separação que eu tenho minha vida espiritual, que tem a ver quando eu oro, quando eu leio a Bíblia, quando eu vou para a culto da igreja, quando eu faço evangelismo nas ruas, ou faço uma viagem missionário. Mas quando eu trabalho, eu estudo na faculdade, eu estudo em geral, eu faço lazer, eu jogo futebol, essas coisas são seculares. Então, eu tenho a minha vida espiritual e minha vida secular. E eu vou sempre entre os dois, indo e voltando. E às vezes a gente acaba assim, não, eu quero fazer uma coisa mais importante para Deus, eu quero me dedicar a ter mais tempo com Deus, eu espero que Deus pode me dar muito mais dinheiro, algumas chamado especial, que eu possa ser mais para este lado espiritual, porque este lado físico não é tão importante. Mas esta representação aqui destes dois mundos, espiritual e físico, não é a cosmovisão bíblica, ele não aparece assim, ele aparece com isso. É uma realidade só. É uma vida espiritual e físico integral. Okay? Não tem como separar as coisas espirituais e físicas nesta maneira que nós estamos acostumados de fazer. Então, se eu trabalho como engenheiro, com esta cosmovisão aqui, eu devo fazer isso porque eu entendo que Deus me fez a ser engenheiro e Ele me chamou a trabalhar vocacionalmente nesta área
E isso é espiritual, ok? Porque ele é conectado com Deus. Deus criou todas as coisas físicas. Ele criou as leis físicas e nos deu a habilidade de entender e aplicar as leis físicas como as leis morais e espirituais. Todos são relevantes e importantes para nós a fazer a vontade de Deus. Eu não posso enfatizar um e negligenciar o outro. Espiritual, tanto como físico, faz parte da responsabilidade da minha vida para ministrar bem e alinhar com a vontade de Deus e trazer a glória para Ele em tudo que eu faço. Então, isso é que nós queremos usar como base, isso é nosso objetivo como esta escola. É realmente trazer todos vocês serem mais alinhados com uma cosmovisão bíblica, uma vida integrada, em que você pode realmente experimentar, comprovar e realmente acreditar que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, ok? Então, sua cosmovisão afeta mais o desenvolvimento, prosperidade ou pobreza do que o ambiente físico ou outras circunstâncias. Isso não tem nada a ver com inteligência, mas com as vendas que nos impedem de pensar e ver além, afetando como vemos o mundo e não o que vemos no mundo. Então, não é difícil para pessoas hoje de reconhecer que nós temos problemas, mas nós não enxergamos a causa dos problemas iguais, ok? E isso não tem a ver com inteligência, mas tem a ver com sua cosmovisão. Se você não tem uma cosmovisão bíblica, você não vai chegar à verdadeira causa dos problemas. Você vai tratar apenas sintomas, ao invés da verdadeira fonte em causa dos problemas. Não vai entender a verdadeira solução sem uma cosmovisão bíblica. Vai acabar transferindo os problemas de um lugar para outro só e não solucionando os problemas da sociedade e da sua vida. Então, vamos ver, quando nós aplicamos essa cosmovisão, as escrituras, o que acontece? Quando você tem uma cosmovisão enamista e aplica a escritura, isso gera a teologia da pobreza. Com isso, posses e bênçãos materiais são ruins. Deus faz o que quiser comigo. Vai dar certo se Deus quiser. Só. E Deus me ama porque eu sou pobre. Mas, com uma cosmovisão de secularismo, isso, aplicado às escrituras, gera a teologia da prosperidade, em que posses e bênçãos materiais são sinais de santidade. Olha, eu tenho um carro chique, eu tenho muitas coisas legais, então isso prova que eu sou santo. Não, e Deus tem que me abençoar, então eu vou dar a oferta, um dízimo, para que Deus me dê mais. Ele tem que me abençoar, então eu vou obrigar ele a me dar mais. E Deus me ama, por isso eu não sou pobre. Mas nenhum destes dois primeiros são corretos. Quando nós temos uma cosmovisão bíblica aplicada à Escritura, isso gera a teologia da mordomia. Deus me ama porque Ele me fez a sua imagem e me deu valor. Deus gosta de cuidar de mim como seu filho e eu gosto de ser seu mordomo fiel, ok? Então, nosso objetivo não tem a ver se nós temos muito ou pouco, mas que nós somos fiéis com tudo que Deus tem nos dado e nós usamos para a glória dele e para alcançar os objetivos dele. Então, como a cosmovisão afeta a relação do homem com a natureza, com o trabalho, com o dinheiro? Rapidinho. Anamismo, com a natureza, a gente se torna adoradores. Com o trabalho, a gente vê trabalho com um fardo, a punição, castigo. E com o dinheiro, nós tornamos irresponsável com dinheiro e com pessoas. Eu não empresto cliente brasileiro dinheiro, gente. Não empresto. Foi pedido para dar um empréstimo hoje. Eu não empresto dinheiro para crente brasileiro. Segundo, secularismo como a natureza, consumidores com trabalho. Trabalho é sobre ganhar dinheiro e tempo. E a questão de dinheiro, nós amamos o dinheiro e usamos
as pessoas com uma cosmovisão secular, mas com uma cosmovisão bíblica. Nós somos zeladores da natureza. Nós trabalhamos para o reino de Deus, para glorificar Deus, expandir o reino de Deus. Em relação de dinheiro, nós amamos as pessoas e usar o dinheiro. Então, estes são os 3 tipos de cosmovisão que vocês vão precisar entender como separar e sair dessa tendência que nós temos na cultura de dualismo, a dividir nossa vida em uma vida espiritual e secular. Não podemos, nós precisamos ter uma vida só, precisamos fazer tudo para a glória de Deus. Temos que fazer com excelência todo o nosso trabalho. Então, com esta escola, nosso objetivo é que vocês vocês recebam uma herança do coração. Okay? Primeiro, que nós herdaremos o coração de Deus nesta escola e que nós aprendemos e desenvolvemos nossa habilidade de passar o coração de Deus para os outros e partilhar nele juntos. Então, Daniel? Obrigado, Chico. Obrigado. Obrigado, irmão. Com essa sua barba aí, irmão, se o pessoal não captou vossa mensagem, porque, rapaz, você tá muito parecendo aí a barba de Arão, Moisés, isso é uma bênção de Deus. Quem não conhece o Steve pessoalmente, rapaz, vocês vão conhecer durante esse curso e vão ser muito abençoados. Obrigado, irmão. Deus abençoe tua casa e tua família. Prazer te rever, irmão. Amém. Queridos, eu queria ouvir algumas pessoas que ministram também as nossas aulas. Seria legal ouvir Fernando, ouvir Rita, ouvir Nivaldo. Nivaldo, compartilha para os irmãos aqui um pouquinho do que você ministra, do que você sente em relação à escola. Seria bacana aí agregar a vida das pessoas que estão nos ouvindo agora. Olá, boa noite, então, a todos vocês. Obrigado, Daniel. Estou sem câmera no momento. Achou de queimar justamente agora há pouco. Isso sempre acontece. Isso faz parte da guerra espiritual que nós estamos metidos. Mas a escola de negócios é algo que transforma as nossas vidas. Muitas vezes nós pensamos como agradar a Deus, como fazer discípulos, como entrar na vida das pessoas em certos lugares, não é? Com princípios e valores do reino de Deus e geralmente ficamos no como, ficamos na vontade, sentimos o chamado do Senhor, mas não temos os meios, os caminhos para fazer isso. A escola de negócios é projetada para isso. É projetada para que você seja equipado, você seja transformado, você vá ao mercado de trabalho, e você leve a transformação do reino de Deus. A Bíblia fala em Colossenses 1, 12 e 13 que nós somos transportados para o reino de Deus. Ali nós vivemos as leis do reino, os princípios do reino, os valores do reino, a vontade do rei do reino, que é Jesus, e nós devemos pensar as nossas vidas a partir do reino de Deus. E quando pensamos a partir do reino de Deus, nós vivemos por princípios. E os princípios, um detalhe importante, é que eles não caducam, né? Eles são aplicáveis em todos os momentos, em todas as eras, em todas as dimensões, não é? Que o ser humano envolve. E os princípios do Senhor, então, traz uma cosmovisão bíblica real, não é? Uma cosmovisão bíblica sábia, uma cosmovisão bíblica ungida, a ponto de nós transformarmos pessoas, fazendo delas nossos discípulos que olham e imitam a Jesus. Eu tenho ministrado na língua espanhola, não é? Esses mesmos temas, e temos sido bastante abençoados. Eu sempre destaco, não é? Alguns eventos que
que eu ministro e as pessoas começam a chorar, e as pessoas começam a ser impactadas e pensam, né? Poxa vida, eu sempre esperei por isso e graças a Deus estou tendo essa oportunidade de vivenciar tudo isso. Então, eu quero animar vocês, mais que tudo, eu quero animar vocês a não desistirem, prestando atenção em duas coisas. Primeiro, Deus, a partir de hoje, vai colocar vocês em situações reais para vocês expressarem o reino de Deus através dos seus princípios. Em segundo lugar, não desistam, porque inicia-se hoje também uma guerra espiritual muito forte, e essa guerra tende a tirar você desse jogo, não é? E perseverem, porque o Senhor está com vocês. O Senhor inventou tudo isso para nos colocar em tudo isso para a sua glória. Em nome de Jesus. Obrigado. O Nivaldo, como ele disse, ele ministra a escola de negócios em espanhol com alguns irmãos em outros países e tem sido uma grande bênção a gente compartilhar a escola de negócios, não somente com o Brasil, mas em toda a América Latina. Obrigado, Nivaldo. Queria ouvir a Rita. A Rita tá aí, né? Estou aqui. Tudo bem? Boa Fala pra noite gente. novamente a todos. Obrigada pela oportunidade de compartilhar. Eu conheci a Escola de Negócios há, acho que 5 anos, né? Eu perdi, estava tentando fazer as contas aqui, foi na pandemia, eu acho que foi 2021, talvez. E eu sempre digo que a Escola de Negócios foi um divisor de águas na minha vida. Quando eu estive ali participando como aluna, tendo como colegas pastores, ministros e outras pessoas assim com um conhecimento muito mais aprofundado da palavra do que eu, né? Eu vi que a escola de negócios ela não é eu não vou falar essa heresia, né, que é um complemento, mas ela é um descortinar de olhos, porque nós vivemos num mundo que precisa de princípios e valores, né? E nós tendemos, como cristãos, a imaginar que nós temos que ser cristãos dentro da igreja apenas. Nós temos que cumprir o que a palavra nos diz no domingo, das 10 ao meio-dia, quando, na verdade, nós temos que fazer a diferença sendo sal e luz em todos os momentos, aonde o nosso pé pisar, nosso trabalho, na faculdade, na academia, principalmente na família, começamos na família, né? Mas no trabalho, onde normalmente nós menos nos mostramos como cristãos, porque nós não queremos destoar das regras da empresa. Mas quando nós somos empresários, nós somos os donos do negócio, nós temos mais do que a obrigação de mostrarmos o que esses princípios e valores o que esses princípios e valores têm para transformar o mundo. E eu aprendi a conexão desses valores e princípios da palavra com os negócios do mundo. Então, quando se fala que nós temos que fazer parte de todas as esferas da sociedade, realmente nós temos que fazer. Nós temos que nos mostrar cada vez mais como cristãos e participarmos da política, temos que participar da escola, temos que participar de todas as áreas que compõem a sociedade, né? E temos que participar mostrando que nós somos sal e luz, e mostrando que Deus, ele não se enganou e ele não foi pouco sábio quando criou cada uma dessas esferas e cada uma dessas partes para que nós aplicássemos, né, os valores e princípios. Nós viemos recheados com eles e nós não aplicamos. Então, a Escola de Negócios vem nos desafiar, nos despertar a conhecer esses valores e princípios e saber que nós podemos e devemos aplicá-los por onde nós andarmos. E tudo se torna mais fácil, porque quando a gente percebe que
quando eu aplico valores e princípios para lidar com os bíblicos, né, para lidar com o meu funcionário, para lidar com o meu fornecedor, para lidar com as finanças da minha empresa, para lidar da forma como eu emito as minhas notas fiscais, como eu não burlo o fisco, enfim, são inúmeras ações que nós precisamos aplicar esses valores e princípios para que a gente possa ser abençoado e que a gente possa estar alinhado, obedecendo o que Deus quer de nós. Né? Então, eu não poderia ficar falando a noite toda, mas eu vou falar naquelas aulas lá que o Cadu me destinou, então. Mas eu quero dar boas-vindas a todos que ainda não conhecem a Escola de Negócios e dizer que não desistam, porque, como o Nivaldo disse, é uma luta espiritual que se levanta de todo lado para nos impedir de participar. É incrível, é histórico, assim, que as turmas começam com 30 pessoas, 20 e poucas pessoas, e acabam com 6. Mas isso vem muito da nossa perseverança. Nós temos que perseverar em Cristo e para seguir até o final, porque a vitória é maravilhosa quando nós chegamos na última aula e olhamos para trás e vimos assim quanto nós mudamos de hoje, né? Hoje aqui, quem não conhece, que está conhecendo um pouquinho, depois de 24 encontros, é maravilhoso. Tenho certeza absoluta dos meus pés às minhas mãos. Se eu estiver errada, se alguém disser que não valeu a pena. Obrigada. Valeu, Rita, valeu. Estaremos todos juntos, sim, com certeza. E junto também com o Fernando. Fernandão, o que você pode falar aqui Boa noite. para os futuros alunos da Escola de Negócios? A primeira coisa que eu vou falar para vocês é o que a Rita falou agora, que o Edivaldo falou anteriormente, não desistam, né? Porque primeiro não é uma coisa de cristão, cristão não desiste, prossegue para o alvo, né? Então tem que prosseguir para o alvo. Mas um fato que eu acho interessante para mim, que trouxe muito conhecimento, muito aprendizado na Escola de Negócios, são atitudes que eu tomava antes, que eram boas atitudes, e eu não sabia que elas estavam baseadas na palavra, e a Escola de Negócios pôde me trazer uma fundamentação sobre o que eu fazia, né? E também uma transformação sobre algumas coisas que eu não deveria fazer e que na Escola de Negócios eu comecei a entender que estava num caminho fora da linha, né? Digamos assim, no caminho. Então, o que eu encorajo vocês é que participem, não desanimem, porque vocês vão ter um caminho muito bom. E posso ser sincero, o segundo módulo vai ser em seguida e o segundo ano em seguida, e são aulas maravilhosas, transformadoras. E é um bom tempo, porque não vai ser só aula apenas, né? O melhor ponto de todo esse curso é quando vocês começam a participar junto com quem está fazendo a aula e a gente começa a desenvolver o que a palavra de Deus nos ensina. Então, eu acho isso muito interessante, porque não é um monólogo, é uma aula em que todos vão participar. E é muito bom. Sejam bem-vindos. Valeu, Fernando. Cadu, Cadu também é uma grande bênção, está conosco. E eu queria ouvir você também um pouquinho, Cadu. Obrigado, Daniel. Boa noite a todos. Eu fiz a Escola de Negócios primeiro ano em 2019. Eu participei da última turma presencial, depois veio a pandemia. Eu vou mudar um pouquinho a fala da Rita e do Fernando. Eles disseram não desistam, eu digo façam, né? Eu acho que desistir não é nem se encaixa, porque quando você recebe aquilo que a escola tem para te dar, realmente a sua visão profissional, de trabalho, de relacionamento muda. Muitas vezes eu pensei, nossa, como minha vida profissional teria sido diferente se eu tivesse feito a escola antes. Eu fico pensando em situações que eu vivi e elas teriam sido completamente diferentes com o que eu recebi de ensinamento na escola de negócios, né? São as ações, são as reações, é a forma de você lidar com as pessoas no seu trabalho, na sua família, qualquer tipo de relacionamento, como que você trata, como que você
passa a se respeitar e quer ser tratado. Então, assim, é um aprendizado que você leva daí para frente. Eu acho que é realmente é uma bênção poder participar dessa escola, né? Realmente muda a vida profissional, muda a sua vida em todos os aspectos. Então, eu estimulo realmente a quem não fez ainda, quem não conhece, que faça a escola, que invista nesse caminho, né? É um caminho de muitos meses, mas eu digo que vale a pena fazer. Realmente é transformador e pode ser muito bom para a vida de cada um. E na secretaria eu fico à disposição. Quer dizer, se alguém precisar alguma coisa, eu dou apoio hoje na secretaria. Então, qualquer dúvida, qualquer necessidade, eu fico à disposição para quem precisar. Valeu, obrigado, Daniel. Valeu, Cadu, valeu. Irmãos, praticamente já no finalzinho, a gente tem esse compromisso aí de estar basicamente se estendendo até no máximo 1h20, 1h25 de aula inaugural. Mas o que a gente quer falar, né, só para complementar, passar um pouquinho sobre como é que seria o cronograma do curso. A escola de negócios, ela não é, né, assim, só complementando o que os irmãos falaram, a escola de negócios não é um evento, né? Ah, poxa, às vezes a gente gosta de ir para um retiro, a gente gosta de ir para uma conferência em que a gente vai receber do Senhor ali, e vai sair muitas das vezes cheio e motivado e, e vai parar por aí, né? A escola de negócios vocês vão ver que será um tempo em que vai ser muito importante a dedicação de você, né? A sua dedicação e o seu entendimento de que o processo de transformação ele não é rápido, ele é demorado, ele é algo de longo prazo, assim como tudo que Deus constrói. E a escola de negócio é para aqueles que, como o Fernando falou, querem ter fundamento, né? Não simplesmente uma emoção, não simplesmente uma motivação, mas algo, uma motivação, um fundamento bíblico para as suas oportunidades de trabalho, para aquilo que você tem vivido dentro da sua casa como família, para você tentar entender tudo que te cerca do ponto político, econômico e social com os olhos da palavra de Deus, né? Sobre o que o Senhor está me falando, o que que a palavra de Deus fala, e eu posso te garantir que isso não é ensinado dentro da igreja. Isso é muito difícil ser ensinado dentro das igrejas, então é um conteúdo muito prático, né? Em que a gente vai ter tempo para ruminar isso, e para isso a gente quer, né? Ou melhor, aconselha que todos os alunos uma vez que você se matricule, gente, é para de fato todas as semanas estar lendo, estar meditando no nosso conteúdo e chegar nas aulas pronto para ouvir mais um pouquinho e é, 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 compartilhar, né? Compartilhar suas experiências, compartilhar o que Deus fez com você ao longo da semana, né? Enquanto ouvia os áudios, enquanto lia o livro, enquanto era transformado pela lição daquela semana. Então, é, se você tem no teu coração um desejo de consumir algo rápido e que vá trazer uma solução absurda para a sua vida, a gente fala que, na realidade, a escola de negócios não é isso. A escola de negócios é para quem quer profundidade, é para quem quer fundamento, é para quem quer construir bases sólidas dos seus negócios, do seu ambiente profissional, conforme o próprio Cadu falou, né? E como é que funciona a escola de negócios? A escola de negócios como a Rita disse, são 24 aulas, são 6 meses em que estaremos juntos, segunda sim, segunda também, a não ser que tenha algum feriado, alguma situação esporádica. Semanalmente a gente vai estar às segundas-feiras, às 20 horas, toda segunda,
de 20 às 10 horas, né? Às 22, ah, recebendo, né? De uma forma, num primeiro momento, passivo, mas no segundo momento, de uma forma extremamente ativa. É isso que a gente quer. Pessoas que chegam simplesmente para ouvir as aulas, não nos vai atender, né? Por quê? Porque o processo de transformação requer o teu tempo com o Senhor, no teu privado, no teu secreto, é onde vai ser mais importante o Senhor trabalhar na tua vida, onde Ele vai iluminar pontos no teu trabalho, na tua casa, no teu relacionamento com a sua esposa, com seu marido, no seu tratamento com seus filhos, na tua forma como você vê princípios e valores sendo aplicados em política, em economia. Então, esse tempo em que vocês vão estar entregando é muito importante. Então, o Daniel, a minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo para absolutamente nada. Bem-vindo ao clube. É assim que todos nós estamos, mas certamente você deve ter um tempo indo para o trabalho em que você consegue ouvir os áudios, ou em que você vai dormir meia hora mais tarde por dia para estar lendo e fazendo os exercícios da apostila. É muito importante isso, irmãos. A gente não quer alunos por quantidade, a gente quer estar formando pessoas que estejam dispostas a passar por essa fase de transformação, né? E como os irmãos falaram, não é algo simples, né? É algo que o Senhor ele vai desafiar, ele vai confrontar muitos dos nossos pensamentos e do que, né, tá por trás do nosso arcabouço mental e do nosso coração, né? Porque mesmo dentro da nossa igreja, você pode ser um membro de uma igreja desde o início da tua vida, mas coisas foram construídas, princípios e valores foram construídos, infelizmente, não em acordo com o que diz a palavra de Deus, em desacordo com o que diz a palavra de Deus. E isso não necessariamente foi algo pensado pelo teu pastor, simplesmente a gente dá aquilo que a gente recebe. Então, é importante que você chegue para a escola de negócios extremamente aberto para ser modificado, transformado e para que essa prosperidade venha, porque Jesus não era simplesmente um homem que mostrou que em todo tempo ele só orava, não. Nós como seres espirituais, nós temos que orar, mas temos que fazer, agir o tempo todo, sempre alinhado com os princípios e valores do Senhor. Mas como é que a gente age se a gente não entende por completo e de forma densa esses princípios e valores? Então, ah, você vai ter a oportunidade de desfrutar da nossa área do aluno, das nossas apostilas, do livro Fazendo Negócios à Maneira de Deus, escrito pelo Dennis Peacock, conforme o Sérgio Coutinho falou. É um livro incrível que certamente vai mudar muito a forma como você age na sua empresa, no seu ambiente profissional. Dennis Peacock foi um grande conselheiro, inclusive de presidente nos Estados Unidos. Então, é um estudioso da palavra e não só da palavra, mas de temas como economia, como política. Então, é um livro que a gente vai passar todo o primeiro módulo, ou seja, as 12 primeiras aulas, né, os 12 primeiros sábados, segundas-feiras, às 8 horas, a gente vai estar lendo esse livro e cada capítulo é uma aula. Logo depois, nas 12 últimas, a gente vai ter áudios, né, do Dennis Peacock, traduzidos pela voz aveludada do nosso irmão Nivaldo, é uma grande bênção, e a apostila também, é claro, né? Então, hoje a gente está aqui convocando vocês para estarem se inscrevendo. O link da inscrição ela tá nesse chat. Se você sentiu alguma coisa, o Senhor tocar no teu coração, se você sentiu que você está correndo completamente ao oposto da maré. A maré do mundo está indo para um lado, irmãos. Aqui a gente está falando de outra coisa, é outro nível
de revelação espiritual, né? Um outro nível, é um caminhar muito mais aprofundado. Você tem essa oportunidade de estar se inscrevendo hoje. Então, a gente tem um bônus, né, para quem estiver se inscrevendo hoje, especificamente hoje, é, que se você entrar nesse link aí, você vai ter esse bônus, né? A gente costuma dizer que nos Estados Unidos, a Go Strategic ministra o mesmo curso por mais ou menos R$ 4.500. Na realidade, já tá um pouco mais alto esse valor. Mas aqui, a gente hoje, a gente está dando 10% desse valor, né? Que vai ser o valor do curso, R$ 695 à vista ou parcelado com juros no cartão, né? Então, hoje a gente está dando uma condição especial de 10%. Se você se inscrever agora, se você sentir o Senhor. E eu te digo que todo esse valor, irmãos, ele não vai para nenhum professor, não vai para nenhum diretor. A escola de negócios é um ministério que a gente compartilha, né? A gente dá aulas, a gente serve os irmãos simplesmente porque a gente foi abençoado primeiro. Então, a gente pôde participar da escola de negócios em um dado momento, e o Senhor foi tão incrível, foi tão transformador, que hoje a gente doa parte do nosso tempo, né, em amor aos irmãos, até porque, né, como o Fernando falou, é nesse momento que a gente dá aula que a gente continua crescendo, né, porque, como disse, a transformação não é um evento, é um processo que vai começar com o momento que você aceitou Jesus, você tem vontade e disposição de remar contra a maré até a gente morrer. Então, é muito, muito longo, muito duradouro, e, né, quando a gente ministra as nossas aulas é incrível. Eu tenho certeza que a Rita, o Cadu, que já deu aula também, o Fernando, o Sérgio, o Steve, o Nivaldo, todos podem testificar dessa forma. Então, queridos, ah, hoje a gente tem essa condição especial, vá lá, se inscreve. Se você tiver alguma necessidade, entre em contato com a nossa secretaria, que a gente vai estar aqui disponível para ajudá-los. Tá, irmãos? Então é isso que a gente queria passar para vocês. É, Encorajar vocês, animar vocês. É um tempo incrível, é um tempo de muitas bênçãos. Quantas e quantas são as pessoas que falam: puxa, se eu tivesse aprendido isso 2, 5 anos atrás, seria uma grande bênção. Eu mudaria de fato a minha vida profissional, a forma como eu trato os meus filhos, a forma como eu vejo o mundo, né? Então, que não seja você daqui a 10 anos falar isso, que seja você hoje, e todos juntos nesse mesmo coração, nesse mesmo espírito, crescendo junto com o Senhor e sendo um grande governante do reino. E governar é simplesmente agir de acordo com os princípios e valores que o nosso reino nos passa. Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta que gostaria de passar aqui? A gente tem aí 3 minutinhos. E se você não tiver também, a gente te agradece seu tempo, abençoa a sua vida e, e te espera, né, na próxima segunda-feira, a primeira aula da Escola de Negócio. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Nenhuma pergunta? As aulas ficarão gravadas. As aulas ficarão gravadas, ficarão gravadas. Nem sempre você vai conseguir participar das aulas, mas a gente tem um número de aulas que a gente precisa que você esteja presente. Agora, vão ter situações especiais que não vai dar para você participar, e as aulas elas vão ficar gravadas, com certeza. Mas é tão importante, é tão enriquecedor esses tempos de debate em que a gente debate soluções de estudos de casos à luz da palavra de Deus, a gente debate experiências, a gente compartilha ensinamentos,
né? Então é muito bom que você também esteja presente. Mas caso não possa, é claro que você tem essa oportunidade. Bem, você tem a oportunidade também de mandar mensagem para um de nós, seja eu, seja a Rita, seja o Cadu, seja o Fernando, seja o Sérgio, seja o Steve, seja o Nivaldo, enfim. Mas principalmente a nossa secretaria, ela vai ficar à disposição de você. Se você tiver alguma dúvida, alguma necessidade espiritual ou especial, não deixe de trazer para nós, tá? E, e eu gostaria de pedir para encerrar que o Sérgio pudesse fazer uma oração abençoando as vidas das pessoas aqui, independente de elas fazerem ou não a escola de negócios. É, Sérgio, você pode fazer aí uma oração para abençoar todo esse Amém. povo? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, pela honra, pelo privilégio de servir nesse projeto. Eu abençoo, Pai, em nome de Jesus, a todos os participantes da nossa reunião, para que tenham uma noite de descanso, que eles venham, Senhor, verdadeiramente conhecer o propósito de suas vidas aqui na terra. Assim eu os abençoo no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Valeu, gente. É Deus isso que a abençoe gente a tinha para todos. falar de uma forma bem rápida, mas o grande banquete vai ser ao longo das segundas-feiras e você é o nosso convidado, tá? Anime-se, vamos juntos estar aqui na próxima segunda-feira, às 8 horas da noite. Um abraço a todos e até segunda.